Um homem em uma missão para provar que sobrevive à selva. Pega uma forte nevasca. Um deslize fatídico faz despencar de um penhasco. Não sei quão longe eu caí. Devia ser 10, 12 metros. Você não tem controle, só torce para conseguir pousar e sobreviver. Preso em uma borda do penhasco íngreme acima e abaixo. Ninguém sabe que ele está desaparecendo. Pensei, não posso ficar aqui, vou definhar e morrer. Não achei que fosse viver. Sobrevivi. À beira da morte. Estes eventos duraram 7 dias nas montanhas Sierra Nevada, Califórnia. Essa é uma história real. Dia 1. Charlie Red está começando o desafio de sua vida. Uma caminhada solitária nas montanhas Sierra Nevada. Prestes a completar 50 anos. Ele está decidido a provar que ainda consegue sobreviver sozinho na selva. Eu amo a solidão. Amo a natureza, amo o ar livre. É algo que eu sempre quis fazer. Me considero sendo relativamente autossuficiente. Então eu acho que meio que subi lá sozinho. Tentando provar isso para mim mesmo, eu acho. Charlie já havia caminhado várias vezes nas montanhas, mas sempre com amigos. Ele sabe que ir sozinho será o maior desafio de sua vida. Não tô ficando mais jovem. E eu não tô mais tão em forma como já estive antes. Só tava a fim de dar uma sumida por uma semana. Esquecer os problemas. Julie, a namorada de Charlie já há 7 anos, sabe o significado desta viagem sozinho. Eu acho que o Charlie já passou bastante tempo sozinho, na dele, então ele gosta de sair e fazer as coisas por conta própria. Ele teve essa ideia maluca, essa vontade de realmente ir e fazer isso. Eu sabia que não tinha nenhuma forma de parar ele. Nos abraçamos, beijamos e ela me desejou sorte. Disse para tomar cuidado, disse que me amava e eu correspondi. Ele é um crianção. Charlie é um crianção. Charlie planejou um percurso desafiador. Um circuito de 48 quilômetros que ele espera completar em 5 dias. O primeiro dia de escalada leva-o ao alto dos picos da Sierra Nevada. Aqui, 32 quilômetros da civilização. Ele pode aproveitar a beleza e a solidão. É somente ele e a natureza. As montanhas Sierra Nevada são um lugar deslumbrante. Estar sozinho na selva é apelativo para mim pela beleza. Eu só acho que a Mãe Natureza tem muito a oferecer. Sou mimado. Quieto. Em relação a ir sozinho, Julie certamente tinha preocupações. Eu estava preocupada que talvez ele não estivesse em forma para isso. Ele não fazia uma caminhada desse tamanho há muito tempo. Mas Charlie avança bem pela montanha. E após uma exaustiva caminhada, ele colhe as recompensas de ser autossuficiente. Parte do encanto de ir até lá é a pesca. Você sobe o suficiente, nas montanhas. E tem truta dourada. Pegando os peixes e comendo naquela noite, nada supera peixe fresco.
Me senti muito bem no primeiro dia. Em setembro, as condições nas montanhas Serra Nevada podem mudar instantaneamente e dramaticamente. Mas em seu entusiasmo para começar, Charlie ignorou os avisos sobre o tempo. No início da noite, um vento forte sopra e sua paz é destruída. Na quarta noite, o vento começou a aumentar. É a primeira vez que me senti realmente exposto. Sabe, você tá sozinho, o vento aumenta, você não dorme. Fica pensando, isso não é nada divertido, sabe? Fiquei preocupado pela primeira vez na quinta, quando começou a nevar de verdade e o vento estava simplesmente uivando. O vento vira uma forte tempestade de neve. E Charlie se abriga para a noite, esperando que ela passe. Dia 2. Quando acordei, neve para todos os lados. Levantei. Literalmente, estava meio enterrado na neve. O tempo estava começando a dar uma trégua. Embora os céus estejam mais limpos, a nova neve transformou a paisagem. Navegar a rota à frente será uma tarefa formidável. Nesse ponto, não há realmente mais trilha. E se houvesse? Ela estava enterrada na neve. Estive lá anos atrás e nada. Simplesmente nada parecia familiar. Para Charlie, esta viagem seria o teste de sua sobrevivência na natureza. Mas agora ele enfrenta um dilema difícil: encurtar a viagem e descer montanha abaixo, ou seguir em frente, com seu plano original. Fiz a decisão de continuar. Atravessar a passagem, seguir e descer pelo leste. O tempo deve melhorar lá embaixo. Então eu cavei a neve. Empacotei tudo. Segui para a passagem. Charlie se esforça por 2 horas, mas caminhando às cegas pela nevasca, ele está fora da sua zona de conforto. Foi muito difícil. Eu percebi que, talvez, tivesse cometido um erro. Seguindo. Mas a minha racionalidade tentou me dominar. E disse a mim mesmo: você vai ficar bem. Tendo decidido seguir em frente, Charlie segue adiante pela perigosa passagem. Mas aqui, o terreno é perigoso. E agora o clima piora de maneira rápida e dramática. Começou realmente a nevar e o vento estava uivando. Ele estava batendo no meu rosto. Apesar das condições adversas, Charlie está determinado a completar sua caminhada ambiciosa. Mas enquanto a nevasca furiosa se intensifica, ele começa a perceber que está em apuros. E enquanto estava pensando no que fazer, meu rosto começou a ficar todo frio por causa do vento. E me lembro de apenas virar de costas para ele. Eu não lembro de tropeçar. Eu não lembro de estar voando pelo ar. Eu só lembro que bati minha cabeça.
Não sei direito quanto caí, mas era algo entre 10 ou 12 metros de cada vez. Você não tem controle. Você só espera aterrissar. E sobreviver. Charlie despenca impotente para a morte certa. Mas a borda de uma rocha que se projeta do penhasco interrompe sua queda e salva sua vida. A beirada em que aterrissei. Este programa contém dramatizações e material que podem ser perturbadores para o público. Recomenda-se discrição do espectador. Quando Matthew McGough e sua filha Shannon se perdem no Outback australiano, Droga! a viagem de acampamento deles se torna um inferno. Sai do carro agora! Foi o pior momento da minha vida. Matthew enfrenta uma batalha desesperada para salvar sua filha. A gente estava sem esperança. Não íamos conseguir. Em um dos lugares mais hostis da Terra. Brincamos juntos, rimos juntos, choramos juntos. E agora vamos morrer juntos. Sobreviver. O pior pesadelo de um pai. Os eventos deste filme aconteceram ao longo de 8 dias na Austrália Ocidental. Socorro! Aqui! Essa é uma história real. Kalgoorlie, Austrália Ocidental. Você tá pronta? Tô. Em uma cidade remota na Austrália Ocidental. Matthew McGough e sua filha Shannon estão prestes a sair para uma pescaria noturna. Shannon é minha única filha. Tínhamos uma relação muito boa. Éramos verdadeiros amigos, além de pai e filha. A gente se dava bem, sempre rindo e brincando juntos. Para Shannon, viajar com o pai era sempre um motivo de muita expectativa. A gente vai se divertir. Eu e meu pai éramos muito próximos. A gente viajava muito nos fins de semana. Mãe, tamo indo. Pescar, fazer caminhadas, acampar e coisas assim. Era o que ele gostava de fazer. Beijinho. Se cuida. Cuidado. Matthew se separou recentemente de sua esposa Irene. Mas ela sabe o quanto Matthew se importa com Shannon. E ela está mais do que feliz em vê-los passar um tempo juntos. Shannon adorava acampar. Eles viajavam direto para acampar. E nunca aconteceu nada ruim. Nunca houve motivo para se preocupar. Vamos nessa? Vamos. Dia 1. Eles moram em uma pequena cidade à beira do grande deserto de Vitória, na Austrália. Um terreno que Matthew conhece bem. O único jeito de ver o interior é saindo da trilha habitual. E essa é a regra que sempre vivi. Olha lá. Nossa, O plano hoje é dirigir apenas 65 quilômetros até o interior, acampar durante a noite e voltar no dia seguinte. A minha foi mais longe. até parece. Matthew quer tornar essa viagem ainda mais especial, pois vai se mudar para 2.400 quilômetros de distância. E esse pode ser o último fim de semana juntos por algum tempo. Então leva Shannon para sua piscina natural favorita. Era a nossa última viagem, a gente não ia se ver por um tempo. Então isso tornou tudo mais especial. Eu só queria passar algum tempo com a Shannon na última semana, antes de partir. Não pescou nada. Nada ainda. Talvez mais tarde.
Pai e filha desfrutam juntos de uma noite agradável no interior da Austrália. Um dos meus momentos favoritos era deitar sob as estrelas e observá-las. O papai apontava coisas que ele conhecia desde a infância dele. Aquela estrela ali. A gente ficava olhando as estrelas e a lua. Dava para ouvir toda a vida noturna sair para brincar. Era um jeito da gente se conectar. Era bom. Dia 2. Vamos embora? Na manhã seguinte, está na hora de voltar para casa. Foi uma viagem ótima, mas algo está faltando. Não pegaram nenhum peixe. Shannon meio que olhou por debaixo do chapéu e... dava para ver que ela estava um pouco decepcionada. Então, antes de levar Shannon para casa, Matthew decide pegar um desvio para tentar pescar alguns peixes. Eu tive uma ideia. Vem. Eu meio que tinha uma ideia de onde havia outro açude. Estava um pouco longe, mas tinha uma ideia geral para onde ir. Chegar ao local de pesca significa se afastar mais 80 quilômetros da civilização. Bem mais dentro do Outback. Uma imensa extensão de deserto, cobrindo mais de 260 mil quilômetros quadrados, perigoso e inóspito, em um dos lugares mais quentes da Terra. O Outback australiano é um lugar implacável, muito severo. O calor, aproximadamente 45 graus. Calor infernal, só isso. Mas Matthew está confiante de que conhece bem a área e veio bem preparado. Tinha cerca de 20 litros de água, pneus de reposição, comida, barraca e tudo mais. Acho que peguei praticamente tudo o que precisava. Matthew e Shannon dirigem por mais de 2 horas, cada vez mais dentro do deserto. Mas não há sinal do açude. A gente estava seguindo uma trilha no mato. Não estava bem definido no chão nem nada. Era basicamente 2 marcas de pneu passando pelo mato. Seu 4x4 é um veículo resistente, mas ele está dirigindo em terrenos cada vez mais acidentados. Droga. Você fica aqui. O que aconteceu? De boa. Nada demais. Matthew foi bem preparado e tem 3 pneus extras a bordo. Eu não estava de bom humor para trocar pneu naquela hora. Eu estava suando, ensopado até os ossos. Nossa. Já era. Vamos nessa? Legal. Vamos lá. Com o pneu trocado e mais 2 steps na traseira, Matthew confia que pode achar o local de pesca. Mas o deserto está repleto de pedregulhos e pedras pontiagudas. Droga. Tá brincando. O que foi? Nada não. Eu só tinha percorrido alguns quilômetros e troquei outro pneu. Agora é o meio da tarde. A hora mais quente do dia. Com temperaturas chegando a 46 graus Celsius. Matthew começa a ter dúvidas sobre sua busca pela piscina natural. Eu só ficava me perguntando se tudo aquilo valia a pena, basicamente.
Mas ainda determinado a cumprir a promessa que fez a Shannon, Matthew decide continuar avançando. Tá tudo bem. Vamos lá. Pelas minhas contas, a gente estava na metade do caminho de onde viemos até onde estávamos indo. E qual é o sentido de dar meia volta? Devíamos continuar? No fim da tarde, a 100 quilômetros no deserto adentro, Matthew teme estar se perdendo. É por aqui em algum lugar. Eu perdi o caminho. Tinha perdido a trilha. Eu estava um pouco preocupado por não ter chegado aonde estava indo. Eu tinha notado que papai estava preocupado. Eu sabia que estava rolando algo sério. Com apenas um pneu extra sobrando, Matthew abandona sua missão de pescar e decide que é hora de levar Shannon para casa. Tinha mais um step, mas do jeito que estava gastando pneu, achei que não ia dar conta. Vai. Vai ficar tudo bem? Claro que vai. Que saco. Droga! Tá de brincadeira. Eu estava bem irritado com a ideia de ter que trocar outro pneu, e naquele calor escaldante. Matthew sabe que o 4x4 é o único jeito de sair dali. Só que sem mais steps, outro furo pode ser fatal. Com centenas de quilômetros de deserto escaldante por toda parte, não tem como eles saírem daqui vivos. Você tá bem? Sim. Boa. Vamos nessa. Estamos perdidos? A Shannon perguntou se a gente estava perdido e eu disse que achava que sim. Eu estava, fingindo estar calmo. Matthew segue em frente, esperando encontrar uma trilha que os leve à segurança. Justo quando ele pensa que está fazendo progresso, o 4x4 para repentinamente. Tá de sacanagem. O que foi? E essa não. Comecei a coçar minha cabeça pensando, o que houve? Por que eu? Por que tanta má sorte? Sai do carro. Não vamos a lugar nenhum. A gente estava fora da trilha e sem peça de reposição. Eu devia levar a Shannon de volta naquela noite, mas não ia dar.